Paz. Boa noite a vocês. Eu já começar perguntando uma coisa, tá? Eu quero perguntar para vocês de onde vocês são. Volta um pouquinho no começo. Que eu quero perguntar de onde vocês são, tá? A cidade e o país de onde vocês estão assistindo essa live. Então eu vou pedir para vocês o seguinte: aqui no chat ao vivo, vocês escrevem aqui para mim a cidade onde vocês estão. Se não for no Brasil, vocês põem, por exemplo, Buenos Aires barra Argentina, Madrid barra Espanha. Então, põe a cidade barra o país de onde vocês estão assistindo. E se puderem, é claro, na frente você postou aí a cidade barra país, a hashtag, que é o jogo da velha, né? Esse aqui, hashtag direita na jaula. Então eu vou pedir este favor imenso para vocês, coloquem a sua cidade barra o seu país e na frente o hashtag direita na jaula. Pedido isso? Pedido isso. Aí eu já pedi isso, agora eu vou dar boa noite para vocês. Boa noite, muito obrigado por estarem aqui nessa aula de hoje. Eu achei importante trazer esse conteúdo no dia de hoje porque vocês têm acompanhado, eu tenho feito muitas críticas abertas, pesadas, sem meio termo, lá no Faroeste Brasileira. Aliás, quem não sabe ainda, quem não percebeu, eu estou ao vivo de segunda a sexta, das 2 às 4 da tarde, no canal da Revista Oeste, com o programa Faroeste Brasileira, que está muito legal. Graças a você, já é o líder de audiência no horário. Isso é fantástico, fantástico. E as críticas que eu faço lá são críticas bastante abertas e na linguagem do povo, na linguagem popular, né? Sem juridiquês, sem batata quente na boca, sem não, é de um jeito que o povo entende e que o povo precisa entender. E eu faço muita piada também com conteúdo sério. Mas é o seguinte, essa vulgarização no sentido de tornar popular o conteúdo técnico, acadêmico, jurídico da minha crítica, apesar dessa popularização na escolha das palavras e na forma de transmitir a vocês, e muitas vezes isso acontece por meio de uma piada, por meio do deboche, porque eu tenho o seguinte lema, né? Debochar das notícias que debocham do brasileiro. Por trás desse deboche, por trás dessa vulgarização, que é uma popularização, mas não manipulação, não uma adulteração, a vulgarização é só no sentido de trazer do linguajar rebuscado do dia a dia de juízes e autoridades para a linguagem popular mesmo. Por detrás do deboche da popularização tem muito estudo, tem muita técnica. Então, tudo que é dito lá tem um arcabouço jurídico por detrás. Eu não digo nada, não faço nenhuma piada, eu não faço nenhuma popularização de nada, sem antes ter a certeza de que a minha fala, o meu deboche, a minha popularização, a minha interpretação popular de alguma coisa técnica está muito bem embasada na legislação, na doutrina do direito, na jurisprudência, na filosofia e, é claro, na checagem dos fatos. E como eu faço isso todo santo dia, e muitas vezes eu penso, está na hora de eu me explicar de novo por que é que eu tenho tanta segurança na minha crítica. E essa segurança da minha crítica, que é a questão técnica, eu resolvi fazer um apanhado de toda ela e trazer nesta aula de hoje, cujo título é Direita na Jaula. Então seja muito bem-vindo à nossa aula especial, Direita na Jaula. É um enorme prazer ter você aqui comigo nessa noite especial. Essa será uma aula, já disse, especial, e eu vou tentar ajudar você a sair desta jaula que a direita foi colocada.
E eu escolhi a palavra jaula porque jaula tem um significado maior do que cela, do que prisão, do que grade. Falar a direita atrás das grades, a direita presa, a direita encarcerada, a direita na cela. Jaula, ela tem um significado, porque as palavras elas têm dois tipos de significado. Além do certo e o errado, é claro. Mas dentro dos significados certos, oficialmente, portanto, as palavras elas têm dois tipos de sentido, o sentido denotativo e o sentido conotativo. O que é isso? Que trem é esse? Que bicho é esse? Quando a gente fala no sentido denotativo, para vocês lembrarem, vocês lembram de dicionário, denotativo começa com D. Então, o sentido denotativo é o sentido dicionarizado, oficial da palavra. Já o sentido conotativo, começa com co, vamos falar que é o sentido do coraçãozinho. É aquele uso popular da palavra. Por exemplo, eu falo, meu coração está sangrando. Denotativamente, essa frase quer dizer que você está tendo uma hemorragia cardíaca. Conotativamente, pode ser que você esteja sofrendo de amor. Entenderam a diferença? Então tem o sentido denotativo e o conotativo. E o conotativo da jaula nos remete a zoológico. E quem é que vai para a jaula? Qual é o primeiro sentido que me vem à cabeça? É de um animal enjaulado. Não de um ser humano, mas um animal. E a direita, ela está na jaula. Porque ela está sendo tratada como um animal. As pessoas de direita nesse país estão sendo rebaixadas da categoria de ser humano e sendo colocadas nessa condição de animal, de feras. E quando a gente vê um ser humano na jaula, que é um ser humano tratado como animal, a gente tem duas opções nessa vida. Ou a gente fica enfurecido, que é o meu caso, e acho que é o caso da maioria de vocês aqui, ou a gente se domestica. Domestica não, que é uma palavra meio civilizada até. Ou a gente se deixa, como é que fala quando você treina cachorro? Adestrar, ou a gente se adestra. Ou você se deixa adestrar, ou você se torna uma fera, porque é uma situação de fato revoltante. Nessa aula, então, especial, eu vou tentar ajudar você a sair dessa jaula. Essa jaula que é formada com o ferro da desinformação. Porque muitas vezes a gente é enjaulado, que a gente quer falar, erra no conteúdo, erra em não saber alguma coisa. Então essa jaula é uma jaula da desinformação. E quando a gente sai, e para a gente se manter fora dessa jaula de desinformação, a gente precisa resistir aos ataques da censura para alcançar a verdadeira liberdade através do conhecimento político sólido. Mas é claro, isso não depende só de mim, depende da sua disposição em se posicionar como um aluno atento para reter o que eu tenho para te ensinar hoje. Portanto, eu quero falar com você sobre 4 ações muito importantes para você reter e maximizar o aprendizado dessa noite. Ponto 1. Você vai procurar agora um ambiente reservado para assistir essa aula, onde você não vai ser interrompido, tá? Então você vai para onde você tem menos distração nesse momento. Você precisa assistir essa aula, de preferência, num notebook ou na TV, sabe? Para você não ter a distração da plataforma social. Olha, recebi uma cutucada, acho que não existe isso mais no Facebook, coisa de gente antiga. Olha, apareceu um sexo fácil. Então, de preferência no notebook ou na televisão, porque você retém mais, tá? Se você não tem notebook ou televisão, tá, para ver essa aula, então você vai ver pelo celular mesmo, mas tenta sentar, tá? Sentar numa mesa, você se apoia, não fica assim, tá? Você senta bonitinho, vê na mesa, não é deitado na cama,
e de preferência, se tiver, põe fone de ouvido, ok? Ok. Segunda ação. Você vai ficar extremamente atento ao conteúdo. Pega uma folha de caderno, pega uma caneta, espero que você saiba escrever, né, para essa ação, e você anota os principais pontos da aula. Tudo aquilo que te chama a atenção, você anota, porque anotar fixa o aprendizado. Terceira ação. Não perca nenhum momento da aula. Fica concentrado, porque o pouco que você perde é muita coisa. E porque eu acho que esse conteúdo é muito rico e muito sequencial, não perder nenhum momento dessa aula é muito importante. Ah, Pavinato, eu só vou tocar uma rapidinho, vou tomar um banho rapidinho, vou lá tomar uma água, um chá de boldo. Deixa para depois, tá? Agora é hora de foco, concentração, é hora de estudo. Quarta ação. Eu preciso que você se comprometa a ficar até o final da aula, para reter todo o conhecimento que eu preparei com cuidado para você nessa noite, para que você tenha a mesma base que eu para fazer as críticas que eu faço. Porque o que está em jogo é a nossa liberdade. E a gente precisa sair dessa jaula. Tá? Ah, e tem a quinta ação. Essa quinta ação é uma boa ação da sua parte. Porque, como eu falo sempre, se for para ser preso injustamente, que seja falando para o maior número de pessoas. Então, compartilhe. Tem a setinha aqui da transmissão, que a setinha é meia bomba. Ah, eu não estou vendo. É que você está no chat ao vivo. Então você aperta aqui no X da Xuxa. Ai, aí você saiu aqui do chat ao vivo, você vai ver a curtida, que eu espero que você já tenha dado a curtida. E tem aqui essa setinha assim, meia bomba. Você aperta nela, ó. Tem aqui copiar o link. Aí você copia o link. Você copia o link, põe no WhatsApp, no Telegram, no X, no Story do Instagram, você põe no Facebook, manda para os grupos, todo que você está, compartilha, para que o maior número de pessoas possa também receber esse conhecimento, receber esse conjunto de informações e técnicas, porque uma andorinha só não faz verão. Então, quanto mais gente souber, menos gente fica na jaula, tá? Não se conquista nada nessa vida com passividade, com preguiça. Não existe liberdade com irracionalidade. Quando a gente exercita a nossa liberdade com irracionalidade, a gente acaba na jaula, como os animais irracionais. Então, as coisas mudam quando a gente conquista influência, a gente alcança volume de pessoas. Então, a gente precisa ter mais brasileiro indignado. Mais brasileiro indignado, e não só disposto a sair da jaula, mas também aqueles que um dia concordaram com uma jaula ou outra, abram os olhos e estejam dispostos a ajudar a abrir essa jaula por fora. Isso é muito importante. Então, por isso eu peço que você envie essa aula, esse link, para mais pessoas, para a gente criar junto um movimento de luta pela liberdade a partir do conhecimento. Então, você aperta em compartilhar. Se tiver no chat, fecha o chat, aperta em compartilhar e manda, tá? Para pelo menos 2 grupos do seu WhatsApp. Pode ser? Pode ser? Muito obrigado. Então aí você deixa o joinha, tá? Eu já falei, mas deixa o joinha, sua curtida nesse vídeo, para ele ter um maior alcance. É muito importante isso, viu, pessoal? Eu vou então aqui fazer agora o Momento Fantasia. Fantasia era aquele programa do Silvio Santos, já saudoso Silvio Santos, que as mocinhas ficavam assim no tempo. Tac, 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 tac. Então eu vou dar 30 segundos, tá? Para vocês curtirem e compartilhar. Eu vou esperar tomando meu bom drink de água. Não é vodka, é água. Tá? Então, ó, 30 segundos. Fantasia no ar. 30 segundos. Mais ou menos, vai ser meio de cabeça esses 30 segundos. Vamos ver aqui. Dirce já compartilhou. Jussara, de Porto Alegre, compartilhe, Jussara. Carmen Lúcia, beijo para você. Cristiane Demétrio, coraçãozinho na mão. Boa noite, Wanda. Não esqueça de curtir e compartilhar. Helenita Pereira, obrigado por compartilhar. Jaqueline também.
Marco também. Magda, não é a da Petrobras, não, não, não é. Obrigado por compartilhar. Então aí, 30 segundos, curtiram. Quem pôde compartilhar, agradeço. Quem quiser ainda compartilhar, fique à vontade para compartilhar sempre. Bom, tem um último aviso importante. Quem ficar até o final vai pegar a última chave para abrir essa jaula, tá? Rumo a uma liberdade que seja viável, sustentável. E com essa última chave, você vai poder resgatar um presente especial do tio Pavivi, tá? E ainda concorrer ao meu último lançamento autografado. Pronto? Então vamos para a aula à direita na jaula. Meus queridos, é oficial, tem carimbinho, tem até ata da ditadura brasileira. A direita brasileira está na jaula. Ela está presa. Seja no sentido denotativo, seja no sentido conotativo. A direita brasileira, ela é vítima de uma perseguição atroz antidemocrática. Hoje o Brasil, quando a gente vê aquelas notícias, será que o Lula vai condenar o que está acontecendo na Venezuela? Será que os nossos juristas pela democracia vão condenar o que tem na Venezuela, o que está acontecendo na Venezuela? Não pode. Não pode, porque antes de falar da direita na jaula, a gente tem que fazer a triste constatação. O Brasil não é um Estado democrático de fato. É no papel. É na Constituição Federal. Mas a Constituição Federal, acho que por falta de papel higiênico, está sendo usada para limpar a bunda no STF, no Congresso e no Palácio do Planalto. E não é uma democracia por quê? Ponto 1. A democracia, para que ela seja uma democracia, ela se constitui em Estado de Direito. Então, Estado democrático de direito, eu gosto mais da expressão Estado de direito democrático. É mais correto dizer isso. Mas a democracia, ela pede um Estado de direito, em especial quando o território ele é grande e a gente tem uma população continental, como é o caso do Brasil. Só o Estado de direito, ele permite que seja vivido um regime democrático. Democrático. Demo vem do grego, que é povo, e kratos também é do grego, poder. Então, democracia não é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Balela. Democracia é povo, poder. O poder do povo. Poder. Poder não é governo, é poder. É poder de escolher um governo, tirar um governo, elogiar um governo, mas o mais principal, criticar, contestar, reclamar, acusar. E não só com expressões polidas, onde... Não. É das maneiras mais violentas, verbalmente. É claro, não cometendo crime. Então a expressão das maneiras mais violentas, ela fica ruim. Das maneiras mais contundentes. Você não vai chamar de filho da puta, porque, desculpe, mas é um palavrão vazio. Mas você pode falar ladrão, você pode falar corrupto, você pode usar palavras fortes. Aliás, você deve. Mas na democracia, então eu posso sair chamando todo mundo de ladrão? Não. Você pode criticar, contestar. Você pode usar da sua voz, da sua fala, da sua escrita, da sua arte, para criticar desta maneira contundente qualquer assunto público
e pessoa pública enquanto a sua atuação como autoridade pública, ou como agente público, ou como agente privado que interfira na coisa pública. Então eu não vou pegar meu vizinho e vou sair xingando porque eu tenho o direito de crítica. Não. É direito de criticar a coisa pública. E a coisa pública é uma política de governo, é uma obra pública, é uma autoridade pública e é uma pessoa privada que interfere na obra pública, na política pública e na vida. E no exercício das funções de uma autoridade pública. Então a crítica pública, ela é essencial na democracia. É mais essencial até que o voto. E, uma vez que o povo tem o direito, eu diria até o dever, de fazer críticas contundentes dentro de uma democracia, a vida das pessoas, ela deve ser regulada por um estatuto que seja conhecido por todos. E esse estatuto é o direito para garantir os direitos fundamentais, para garantir aquilo que faz de um Estado democrático e também que estabeleça os limites desta ação dentro do campo democrático, que diga o que é crime e o que não é, que diga como um crime vai ser processado, como ele não pode ser processado. Então, por isso, o Estatuto do Direito é aquilo que garante o exercício do poder popular, que é revelado sobremaneira na crítica. Porque o voto, a gente vai lá, vota, votou. Não acaba o poder do povo com o voto. O poder do povo, ele é contínuo e ele está na crítica. Na crítica. Vamos lá. Vamos lá. Estado Democrático de Direito. O Brasil é um Estado Democrático de Direito? Você pode criticar? Responda. Você se sente livre, sem medo, não coagido para fazer a sua crítica? Responda, você. Com você mesmo. Você acha que no Brasil o povo pode criticar à vontade, a gente tem liberdade de expressão? Responda, você. Ao lado disso, e isso já dá uma resposta para a gente, para a pergunta, nós somos uma democracia? Já nessas primeiras perguntas a gente responde, não, não somos. Porque nesse país, apenas 30% dos assassinatos, chegam a uma resolução judicial. Nesse país, os casos de estupro, e as maiores vítimas do estupro no Brasil não são mulheres, são meninas, crianças. E esses casos já são subnotificados. O que é isso? Chega ao conhecimento das autoridades do Brasil um caso muito menor de estupros do que o número real, porque as pessoas têm vergonha, porque muitas vezes quem estupra é alguém da família. Então as pessoas não levam para as autoridades. Então dessa pequena parcela, que é o número subnotificado do número real de estupros, sabe quantos estupradores vão presos nesse país? Sabe quantos estupradores vão presos? 1% dos casos. De cada 100 estupradores, apenas um vai para a cadeia, sendo que de cada 100 supostos estupradores, devem existir uns 500, mas só um vai para a cadeia. Então, nesse país, a gente vê pessoas sendo presas por opinião, mas não vê estuprador indo preso. A gente vê nesse país a garantia do devido processo legal, as garantias penais para traficante, mas não vê para quem expressa a sua opinião política.
E só então a primeira resposta, você se sente livre para criticar, para contestar, para protestar? Você tem medo de criticar, contestar, protestar? Se a sua resposta é sim, a gente já tem esta resposta. O Brasil não é uma democracia. E também tem o outro elemento, Estado de Direito, que é um pré-requisito técnico para o regime democrático. Você acha que você tem os mesmos direitos que o Alexandre de Moraes? Você acha que o Bolsonaro goza dos mesmos direitos que o Lula? Você acha que a justiça favorece certos setores da população? Você acha que se você invadir uma casa, você vai ser preso por invasão? E você acha que se você invadir uma casa de verde e amarelo com a roupa da seleção, você vai preso? E se você invadir uma casa com a roupa vermelha, você vai preso? Você acha que tem uma casta nesse país de pessoas que estão acima da lei? E eu posso responder para vocês essa parte. Eu não só acho, como tenho certeza. No Brasil, o ministro Alexandre de Moraes comete quantos crimes de abuso de autoridade ele quiser, e a PGR, que é o Ministério Público da União, passa a mão. Os colegas do Supremo dizem ninguém solta a mão de ninguém. O Lula fez o que fez e teve as decisões, algumas delas, anuladas em razão da desconformidade do processo com o rito. Rito que o Alexandre de Moraes não precisa seguir, como nós vemos na Vaza Toga. Você acha que nesse país o seu direito à liberdade, a sua garantia à liberdade de expressão, à livre manifestação do pensamento, liberdade de opinião, liberdade de informação, liberdade de imprensa, existem? Eu já falei antes, um traficante é solto porque não teve audiência de custódia. Um traficante é solto porque o juiz esqueceu de rever em 90 dias a sua prisão preventiva. A mulher traficante, ela é posta em liberdade provisória porque ela é mãe de criança ou adolescente. Mas a mesma mulher, mãe de criança e adolescente, do 8 de janeiro, para ela não vale esta garantia da liberdade provisória, para ela não vale a revisão da preventiva de 90 em 90 dias, e para ela sequer se deu o direito à audiência de custódia. Então nós podemos dizer que tem direito? Não. No Brasil nós temos resoluções do Tribunal Superior Eleitoral que valem como se fosse lei, mas não é lei. Então nós não temos direito. E é claro, os juízes da Suprema Corte brasileira, do pretório excelso, é uma das expressões finas para se falar STF, pretório excelso. O pretório excelso, o STF, o pretório excelso, nem o Celso tem mais. Se esses juízes, que são a última palavra do nosso direito, não respeitam o direito, nós não temos Estado de Direito. Imagina você um padre que não respeita a hóstia. Imagina um pastor que não respeita a Bíblia. Imagina um rabino que não respeita a Deus. O caso do Brasil é esse, nós temos juízes que não respeitam o direito. Então nós temos um Estado que não é de direito e nem democrático. Nem de direito e nem democrático, e as razões são essas. E essa falta do respeito ao direito, esse total descompromisso com o direito, porque o direito, ele é aquela medida legislativa, jurisdicional, a lei, os regulamentos da lei,
a sentença com base na lei, a doutrina, o entendimento da lei, conforme os estudiosos do direito, o direito ele tem uma função. A função é fazer justiça. E só se faz justiça quando se respeita a liberdade e se coloca na balança do exercício da liberdade, se foi crime, se não crime, se pode, se não pode, a observância da igualdade de todos perante a lei. Da igualdade existencial, da importância igual em existência que cada um de nós temos. Então, se nós não vemos no nosso direito, ou aquilo que se chama de direito, aquilo que se põe o rótulo direito, mas não é direito. Você põe um rótulo de Guaraná na garrafa de veneno, aquilo não vira Guaraná. Você toma, morre. É o que a gente tem visto hoje nos nossos tribunais. Algumas leis que são aprovadas absurdas, como a PEC da reforma tributária, você coloca o rótulo de direito, mas aquilo não é direito. Não é direito porque não promove a justiça. Porque ele tolhe a liberdade de maneira despropositada, ele tolhe a liberdade sem o fundamento necessário para o tolimento da liberdade e, é claro, em total descompasso, em total descompromisso com o princípio da igualdade. Logo, não há justiça, não há direito. A liberdade ela é suprimida à toa, sem justificativa, não há direito. Aquilo que se chama de direito é aplicado sem igualdade, não há direito. Então nós não temos Estado de Direito, nós não temos Estado democrático de direito. O Brasil, se for uma democracia, ele é, na verdade, uma ditadura enrustida. Enrustida com a minissaia da democracia, mas que não consegue esconder os ovos proeminentes. Então, quando perguntam, e aí eu fecho esse círculo, por que o Brasil não pode, as autoridades brasileiras não podem condenar a Venezuela? Porque o Brasil está igual ou pior. Como é que o Brasil vai requerer a contagem dos votos impressos das urnas da Venezuela? Como é que o Brasil vai requerer um debate nacional com o povo se o TSE no Brasil fixou o entendimento de que ninguém pode discutir a eleição? Como é que a gente vai querer que a Venezuela pare de perseguir e intimidar jornalistas e opositores com ações judiciais, se o Brasil persegue e intimida opositores e jornalistas com ações judiciais através de organismos implantados pelo próprio governo? Como é que o Brasil vai requerer o fim da perseguição à oposição na Venezuela se o Brasil persegue a oposição por aqui? Portanto, nós vivemos em uma ditadura enrustida, no mínimo. Um autoritarismo enrustido, no mínimo. E a gente percebe isso porque a direita está na jaula. A direita começou a ficar na jaula, meus queridos, e eu anotei os principais pontos aqui para vocês, lá atrás, quando o Alexandre de Moraes abre inquérito. E aí você vê que a direita está na jaula, por quê? Porque um juiz ele não pode abrir inquérito. Um juiz não pode presidir um inquérito. E muito menos, como tem feito o Alexandre de Moraes, encomendar provas para esse inquérito. Mas o que aconteceu com esse inquérito das fake news no Brasil e o inquérito das milícias digitais? São ilegais, inconstitucionais e foram abertos com a desculpa do artigo 73 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. O que diz o artigo 43, se não me falha a memória, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal? Ele diz que quando acontece um crime na sede ou nas dependências do Supremo, o ministro ele pode abrir o inquérito direto, desde que a autoridade envolvida tenha o foro especial por prerrogativa de função, o foro privilegiado, ou seja,
desde que o STF seja competente para julgá-lo de foro especial, de foro privilegiado, como se fosse a primeira instância. Mas esse artigo ele é claro, nas dependências, na sede ou nas dependências. Na sede ou nas dependências físicas. O STF tem sede? Tem, na Praça dos Três Poderes. Nas dependências, todo lugar imóvel com CEP que o STF venha a desenvolver as suas atividades jurisdicionais. Portanto, quando o Alexandre de Moraes cria, ele próprio sendo juiz, não podendo ele, inquéritos com base nesse artigo, ele só se esquece que crimes que ele vê na rede social, por mais que falem de juízes, por mais que falem do judiciário, não são crimes cometidos na sede ou nas dependências do STF. Então esse inquérito, ele é plenamente ilegal, absolutamente inconstitucional. É antidemocrático, é indecente. E a sorte do Alexandre de Moraes é que ele não tentou dar um golpe na democracia, ele conseguiu. E quem consegue dar golpe é revolucionário, e quem perde é o golpista. O golpe contra a democracia brasileira foi dado. E foi dado a partir do momento em que os nossos bunda-moles do Senado deixaram esses inquéritos ilegais, inconstitucionais, antidemocráticos, imorais, indecentes, salafrários, safados, pervertidos, tivessem continuidade. Depois, um segundo momento, que isso vem com bastante clareza, é o momento das eleições de 2022. Nas eleições de 2022, os ritos processuais não foram cumpridos. Veja, quando Elon Musk ele mostrou os despachos sigilosos do gabinete do Moraes, despachos que mandavam tirar pessoas da plataforma social, suspender contas, aplicar multas, etc. Ele o fez com base numa resolução do TSE de outubro de 2022. Quando a lei eleitoral, em especial a lei 9.504 de 97, no artigo 105, ela é muito clara ao dizer: o TSE só pode fazer resolução até o dia 5 de março do ano da eleição. Se esses despachos todos do Moraes, que impactaram no resultado final das eleições de 2022, se essa resolução foi editada em outubro do ano da eleição e usada para a eleição foi fraudada, porque é ilegal. Artigo 105, Lei 9.504, de 97. Só pode ter resolução do TSE até 5 de março do ano da eleição, e a resolução que impactou no resultado, ela é de outubro. Ela veio 7 meses e meio depois do prazo. E mesmo que viesse dentro do prazo, esta resolução que impactou no resultado da eleição e que, portanto, mostra que essa eleição foi fraudada, e digo isso com toda tranquilidade, porque até algum mentecapto transformar 5 de março em 20 de outubro, eu estou certo e está errado quem diz que eu estou errado. Essa resolução, mesmo que fosse no prazo, ela seria ilegal. Por quê? Porque ela criou obrigações que não estavam na lei, e a resolução não pode fazer isso, e ela suprimiu direitos garantidos na lei, e a resolução não pode fazer isso. Então, além dela criar obrigações, além dela suprimir direitos, ela também criou modalidades de condenação, de sanção, de multa, que não estão na lei. Então ela é quadruplamente ilegal, inconstitucional, antijurídica, antidemocrática
indecente, pornográfica, porque ela é fora do prazo, só 7 meses e meio depois do prazo, porque ela cria obrigações que não estão na lei, porque ela suprime direitos garantidos pela lei e porque ela cria punições não previstas na lei. Só isso basta para dizer que a eleição foi fraudada. Só isso basta. Depois, o devido processo legal. Quando o Bolsonaro fez o pedido das rádios, o Alexandre de Moraes sequer distribuiu a ação, já deu litigância de má-fé. Uau, pois é. E tudo que o Lula pedia, pelo menos era distribuído. Só o fato de um pedido não ter sido distribuído e já aplicada a sanção de litigância de má-fé, já é uma fraude ao processo eleitoral. Por quê? Porque isso só foi contra um dos candidatos. Outro ponto da fraude, o TSE proibiu, com imposição de pesadas multas, que a gente falasse a verdade durante a campanha eleitoral. Você não podia falar que o Lula era amigo do Ortega, você não podia falar que o Lula era amigo do Nicolás Maduro, você não podia falar que o Lula foi condenado em primeira, segunda e instância especial na Lava Jato. E quando você é impedido de falar a verdade, você frauda o processo. Então, as eleições de 2022 foram fraudulentas. Então a direita está na jaula. Desde o inquérito ilegal, imoral, indecente, antidemocrático, eleição de 2022, seja pelo viés que beneficiou somente um dos candidatos, sobre quem não se podia falar a verdade, públicas e notórias verdades, e ao qual não foi aplicado o abandono do devido processo legal, como foi aniquilado o devido processo legal ao Bolsonaro, que teve uma petição que sequer foi distribuída, mas o Moraes já aplicou a multa de litigância de má-fé milionária, e também em razão dessa resolução de outubro, que é quadruplamente ilegal, imoral, antidemocrática, etc., a eleição de 2022 foi fraudada. Depois das eleições de 2022, nós temos o terceiro episódio que coloca a direita na jaula, e coloca bem colocado. Então, a primeira foi lá, com os inquéritos do Moraes. E atenção, não existe base jurídica para inquérito aberto por ministro do Supremo, por qualquer juiz, a não ser esse do artigo 43 do Regimento Interno. E não é o caso nem do inquérito da fake news, nem do inquérito das milícias digitais. Não existe previsão que fundamente esses dois inquéritos desgraçados. Os inquéritos, direita na jaula. A eleição de 2022 fraudada, processualmente fraudada, direita na jaula. 8 de janeiro, direita na jaula. Cassação do Deltan Dallagnol, direita na jaula. Cassação da chapa e inelegibilidade do Bolsonaro, direita na jaula. E, é claro, a vaza-toga, que começou a despontar na semana passada, direita na jaula. Por que direita na jaula? Vamos ao caso do Deltan, que foi o primeiro a ser cassado. O TSE cassou o deputado legitimamente eleito com base na Lei 9.000, com base na Lei Complementar, a Lei 9.504/97, que é a Lei Complementar 64, desculpem, a Lei Complementar ao Código, a Lei Complementar 64 de 90, Lei Complementar 64 de 90, artigo 1º, inciso 1, a linha Q. Lei Complementar 64 de 90, artigo 1º, inciso 1, a linha Q. A linha Q, ela diz que são inelegíveis por 8 anos
os juízes ou promotores que forem aposentados como punição, o cara é processado e recebe a punição de ser aposentado, essa coisa ridícula que existe no nosso sistema judiciário de Ministério Público. Também são inelegíveis por 8 anos aquele que é punido com a expulsão da carreira, e também são inelegíveis por 8 anos aqueles que pedem para sair, pedem para ser exonerados ou pedem aposentadoria na pendência de um processo administrativo disciplinar. Contra o Deltan não pendia processo administrativo disciplinar. E, portanto, a tese inventada diabolicamente pelo TSE para caçar o Deltan e deixá-lo 8 anos inelegível é direita na jaula. A mesma tese foi da inelegibilidade do Bolsonaro, que foi com base na mesma lei, Lei Complementar 64 de 1990, artigo 1º, a linha H. Por quê? Porque a linha H diz que o abuso de poder político ou econômico, para que ele seja vertido em inelegibilidade, ele tem que beneficiar a si próprio ou a terceiro. E quando você fala do processo como um todo, uma vez que todos os candidatos estão sob o mesmo processo, o Bolsonaro, ao falar de urnas, ele deixou em pé de igualdade todos os candidatos. E tem que haver o benefício, direcionado benefício, para que haja inelegibilidade. Então foi direita na jaula. Aí agora, a vazatório que a gente tem visto revelado, o 8 de janeiro, a gente precisa se atentar para uma série de coisas. A gente precisa se atentar que nós estamos na jaula, como militantes da direita, porque nós não gozamos de direitos e garantias fundamentais inseridos na nossa Constituição e na nossa legislação. Vamos para a Constituição? Eu separei uns pontos principais. E você me responde se você sente que isso está garantido. Para mim não está. Para mim isso está sendo tolhido. E eu vou dizer por quê. Artigo 5º da Constituição. Caput, ou seja, aquele parágrafo que abre o artigo 5º. Ele garante igualdade de todo mundo perante a lei, vida, liberdade, segurança, inclusive segurança jurídica e a propriedade. Inciso 2 do artigo 5º. O princípio da legalidade. Eu não sou obrigado a fazer nada se uma lei não me obrigar, eu não sou proibido de fazer nada se uma lei não me proibir. E portaria não é lei, regimento não é lei, regulamento não é lei. Decreto não é lei. A lei de que fala a Constituição é aquela lei legislada pelo Poder Legislativo para obrigar, para proibir. Inciso 3º do artigo 5º. É proibida a tortura ou tratamento desumano, degradante. Você acha que o pessoal do 8 de janeiro é torturado ou tem tratamento desumano, degradante? Inciso 4. Você acha que você tem direito pleno à livre manifestação do pensamento? Inciso 34. Você acha que você goza do direito de petição contra ilegalidade? Ou contra abuso de poder? Inciso 35. A Constituição garante que toda discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais é passível, deve ser punido, é passível de punição e deve ser punido. Ela garante a punição. Você está vendo o Alexandre de Moraes ser punido? Não está. O inciso 39, legalidade penal. Não pode existir crime sem uma lei que diga que é crime. Não pode existir uma punição sem uma lei que diga que deve haver uma punição para aquilo que é considerado crime. Inciso 49.
integridade física e moral. Inciso 46. Proibição de prisão se couber liberdade provisória. O Clezão era um caso de liberdade provisória por conta do seu estado de saúde. Valeu a Constituição para ele? Não. Inciso 75. Indenização por erro judiciário. Você está vendo o Alexandre de Moraes pagar por alguma coisa? Inciso 78. Direito ao prazo processual razoável. Caso do Clezão. Quando o Alexandre de Moraes passa 300 dias ignorando esse mandamento constitucional do prazo razoável para analisar um pedido, você acha que o Clezão gozou do direito ao prazo razoável? Inciso 79. O reconhecimento do Brasil ao Estatuto de Roma. A submissão do Brasil ao Tribunal Penal Internacional, que é instituído pelo Estatuto de Roma, que vale no Brasil com força de norma constitucional. E o Estatuto de Roma diz no artigo 7 que são crimes contra a humanidade a tortura e a perseguição política, perseguição de grupos de pessoas em razão de identificação política. Você acha que isso acontece no Brasil? Acontece. O artigo 220 da Constituição proíbe a censura política. Você acha que a direita está na jaula no Brasil? A lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela diz que no artigo 3º ninguém pode se desculpar, eu não vou cumprir a lei porque eu desconheço a lei. Era só o que me faltava o Alexandre de Moraes falar que não conhece a lei, por isso a descumpriu. E o artigo 30 diz que todas as autoridades públicas têm a obrigação de aumentar a segurança jurídica. Você vê isso acontecendo? Muito pelo contrário. O Código de Ética da Magistratura Nacional. Vamos ver se o Alexandre de Moraes, ele, como dizem os artigos 1º, 3º, 9º, 20, 22, 25 e 39, será que o Alexandre de Moraes, ele age com imparcialidade, cortesia, transparência, prudência e decoro? Será que o Alexandre de Moraes garante a dignidade da pessoa humana aos réus? Será que o Alexandre de Moraes dispensa tratamento igualitário no STF e no TSE? Será que o Alexandre de Moraes cumpre o dever do prazo razoável? O Alexandre de Moraes é cortês com advogados, réus? O Alexandre de Moraes é cauteloso nas decisões? O Alexandre de Moraes, ele atua com discriminação e arbitrariedade? De maneira que se pode dizer que ele tenha atos atentatórios à dignidade do cargo? Pois é. A direita está na jaula quando ele pode passar o Código de Ética da Magistratura Nacional na bunda e não acontecer nada com ele. Será que o Alexandre de Moraes segue a Lei Orgânica da Magistratura Nacional? Esta é uma lei que no artigo 35, incisos 2, 3 e 4, falam, cada um à sua maneira, do prazo razoável. No caso Clezão, está claro, não tem prazo razoável. Ele não precisa obedecer à lei. O Alexandre de Moraes obedece o artigo 36 da Lei Orgânica da Magistratura, que proíbe ele de falar fora dos autos. Ele dá entrevista para a Globo. Então ele não respeita a lei. Ele não precisa respeitar a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ao Código de Ética da Magistratura, a Lei Orgânica da Magistratura, a Constituição, o Código de Processo Penal, que diz que a preventiva só pode ser aplicada se não for o caso da liberdade provisória. No caso do Clezão, ele não precisa responder por isso. 315, a exigência da fundamentação completa, ele não dá. Artigo 316, parágrafo único, a revisão de 90 em 90 dias. A gente sabe que ele não cumpre. Código de Processo Civil, artigo 1048, inciso 2. Dá prioridade ao andamento processual para pessoas doentes e idosas. As pessoas morrem e ele não cumpre a lei. Lei de Execução Penal.
Segundo o artigo 185, Alexandre de Moraes comete excesso ou desvio de execução. E a lei de abuso de autoridade, que o Alexandre de Moraes gosta de pisotear, em especial, artigo 9º, incisos 1 e 2. O Alexandre de Moraes comete abuso de autoridade quando deixa de relaxar a prisão ilegal e também quando deixa de substituir a prisão preventiva pela liberdade provisória, pelas outras medidas cautelares que estão no Código de Processo Penal. Então a direita está na jaula. A direita está na jaula quando a quase 2.000 brasileiros não se deu o direito à audiência de custódia, que é garantida pelo artigo 310 do Código de Processo Penal. Ah, aconteceu uma semana depois. Não pode, a audiência de custódia ela tem que ser dentro das 24 horas e nessa oportunidade, dentro das 24 horas, contados do momento do flagrante, o juiz tem que dar uma decisão. A direita está na jaula quando no 8 de janeiro a gente vê aplicado o conceito penal da multitudinariedade para fazer suspender direitos e garantias penais, quando a multitudinariedade é prevista no nosso Código Penal, no artigo 65, inciso 3, a linha E, como atenuante, como fator de diminuição de pena, e não desta brutalidade que o STF vem fazendo. E mantendo assim a direita na jaula. A direita no Brasil, ela está na jaula. Quando a gente vê a vaza-toga, quando a gente vê que o Alexandre de Moraes, ele malversa, usa errado a assistência especial de combate à desinformação, que foi tornada permanente em 2021 por portaria do TSE, a partir da portaria de 2019 que implantou esse programa de combate à desinformação. Mas esse programa ele serve para agora eu perdi. Esse programa serve para as campanhas eleitorais. Ele serve para a propaganda eleitoral. E o que a gente tem visto na vaza-toga é o Alexandre de Moraes usando para fins pessoais, para fins de perseguição. Em período de tempo posterior ao da eleição, de maneira encomendada, como no caso da Revista Oeste. Faz o relatório contra a Revista Oeste. Eu quero desmonetizar a Revista Oeste. Isso através, é claro, dos assessores dele. Ah, não achei nada, só achei matéria jornalística. Então inventa, usa a sua criatividade. E nem isso é capaz de mobilizar os nossos senadores a fazerem alguma coisa. E os nossos senadores mantêm a direita na jaula. E os nossos deputados mantêm a direita na jaula quando eles não conseguem se unir para fazer uma obstrução de pauta que mostra para o Senado, olha, nada mais é votado no Brasil enquanto esses brasileiros enjaulados continuarem a ser torturados, continuarem a ver negados os direitos e liberdades fundamentais. Não vai ter mais pauta, não vai para frente nem para trás. Porque o STF, que é que é a base mãe do TSE, ele não enjaula a direita sozinho. Ele enjaula com o consentimento do Ministério Público, ele enjaula com o consentimento do Congresso, que é composto por duas casas, o Senado, diretamente, e a Câmara, que poderia fazer alguma coisa obstruindo pautas. Então a direita está na jaula. E nós precisamos sair dessa jaula.
E é porque, por detrás de tudo isso, existe o direito, é que eu posso fazer essas críticas com tranquilidade. O caso do 8 de janeiro. Por que essas pessoas estão sendo julgadas pelo Supremo? Se elas não têm foro privilegiado. Ora, diz o Alexandre de Moraes, porque existem investigados que têm foro privilegiado. Ah, então atrai. Elas ficam com foro privilegiado. Não pode! Se o próprio STF, na súmula 704, diz que a atração de um corréu que não tem foro privilegiado só pode acontecer quando existe um outro denunciado e denunciado não é investigado. Como não tem nenhum denunciado com foro privilegiado, essas pessoas sequer poderiam ter sido julgadas, presas, executadas pelo Alexandre de Moraes. A direita está na jaula, o direito está negado, democracia não há e nós estamos na jaula e precisamos sair dessa jaula e essas são as chaves para sair desta porcaria, desta jaula ditatorial. Nós precisamos da chave. Porque se nós não estamos presos, nós vamos ficar. E quem acha que não vai, também vai. É só mudar os humores do ditador que muda tudo. Ditador não tem coração, não tem amizade. Ditador é bandido. Como é que a gente se livra da jaula? Bom, especialmente para você, nessa noite, dessa aula exclusiva, eu preparei uma oportunidade, tá, para você que deseja crescer em conhecimento e verdadeira liberdade pessoal. Como professor, um dos meus maiores prazeres na vida é formar pessoas com conhecimento sólido, robusto, efetivo, que não fale bobagem. Ajudar pessoas a conquistarem uma liberdade sustentável, aquela que ninguém pode tirar da gente. E hoje eu quero dizer que eu estou me propondo novamente a ajudar cada um de vocês e te entregar muito mais do que eu recebi na minha própria jornada pessoal. Atendendo a alguns pedidos, eu estou cada vez mais planejando e desenvolvendo oportunidades para ser uma espécie de mentor pessoal, né? Criar um ambiente, um lugar onde a gente tem a privacidade e liberdade para ensinar com profundidade, autenticidade e, claro, liberdade. Liberdade acadêmica, acima de tudo. Esse vai ser um ambiente do qual não vão te tirar, não vão te enjaular, é um ambiente que vai te libertar e ninguém vai poder interferir no nosso vínculo de aprendizado. A censura não chega na sala de aula, pelo menos na minha não. Então, se você é uma pessoa que sente que precisa se desenvolver em conhecimento e comunicação, direito, filosofia e política, se você tem vontade de se posicionar com segurança para defender a sua liberdade pessoal e das pessoas que você ama, se você quer se equiparar cada vez mais para ter senso crítico, capacidade de argumentar e debater, para aumentar o seu leque de oportunidades, no campo profissional, no campo social, no campo pessoal, se você quer crescer profissionalmente e financeiramente, para construir um patrimônio e ter um futuro melhor, se você tem vontade de pertencer a uma comunidade onde as pessoas carregam, né, esses interesses, esses mesmos objetivos, esses mesmos propósitos, e ser treinado, ensinado pelos melhores, né, do seu ramo, hoje eu falo especialmente com você. O que você precisa para começar essa caminhada de verdade é de instrução, estudo, decisão em trilhar esse caminho. E por isso eu construí uma plataforma de estudos digital, com conteúdos exclusivos, recorrentes e atualizados. Nessa plataforma você vai crescer em conhecimento para fazer parte de um movimento de pessoas sérias e verdadeiramente livres nesse país. Uma plataforma de formação com cursos completos e aulas especiais ministradas por mim e gigantesco
gigantescos convidados que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Nessa sala de aula, você vai ouvir e vai aprender sobre economia, finanças, política, direito, debate, argumentação, comunicação, senso crítico, filosofia, influência, jornalismo, conservadorismo e vários outros assuntos. Então, eu quero apresentar para você a minha escola de formação intelectual. É a plataforma mais avançada e especializada que eu já criei, na qual eu tenho absoluta autonomia para convidar todos os especialistas que eu ache bacana para a sua vida. E nesse dia especial, nesse dia de aula direita na jaula, eu vou escancarar as portas da escola de formação intelectual para você. E, é claro, espero que você faça parte dessa sala de aula, dessa plataforma de formação, através de uma oportunidade imperdível que vai valer por pouco tempo. Então, a duração desta oportunidade é limitada. A Escola de Formação Intelectual, ela é o meu portal mais avançado de cursos, aulas e conteúdos gerais. É o nível mais profundo de estudo comigo. E os convidados que eu selecionei, é claro. Então, presta atenção, eu quero te lembrar algo que eu sempre enfatizo e vou continuar enfatizando. Nós vivemos na era da informação. A informação está disponível em todo lugar. Mas quer aprender a mexer em um novo aplicativo? Tem informação na internet. Quer aprender a consertar o caso? Tem informação em todo lugar. Mas não é informação crua, a gente precisa saber lidar com ela. Está sobrando informação sobre liberdade, mas está faltando conhecimento sobre liberdade. E uma das chaves que eu aprendi na vida é que conhecimento e informação são coisas distintas. Informação todo mundo tem. Conhecimento é uma construção. E essa construção nós vamos fazer na Escola de Formação Intelectual. Bom, informações para se você quiser ser meu aluno na Escola de Formação Intelectual. Onde é que eu acho isso aí? Vamos ver. Vamos ver. Bom, da condição especial para a Escola de Formação Intelectual, que é somente para quem está nessa aula. Então, deixa eu te dizer uma coisa muito importante, que eu sempre acho essencial relembrar. São duas verdades que norteiam tudo o que eu fiz até hoje na minha vida. Tá? São pilares para que você desenvolva em qualquer área da sua vida. Muita atenção. Primeiro, não tem essa de falta de tempo. Se a gente quer, a gente acha tempo. A gente faz o nosso tempo. E não existe investimento caro demais. Mas sim, aqueles que valem a pena e os que não valem a pena. Então, eu invisto demais nos meus cursos, nas minhas aulas e nas minhas palestras. Todo dia estudando, sábado, domingo, eu trabalho 7 dias por semana e a maior parte do tempo é estudando. Então, eu me entrego em aprender para poder ensinar. E porque eu conheço o valor da instrução, eu sei o quanto ela é importante na vida de cada um. É o conhecimento que mudou a minha vida. É um rapaz que veio do interior sem nada e, através do conhecimento, eu consegui trilhar toda a minha carreira. Então, chegou a hora de falar para você dessa oportunidade, tá? Vamos entrar para a Escola de Formação Intelectual. Vocês estão achando engraçado eu falando aqui, porque eu estou vendo aqui as coisas que a assessoria mandou, mas o texto é péssimo. É uma coisa, eu vou dar aula de escrita, né? E eu estou tentando achar aqui, tá difícil, ó. Você se inscrevendo agora e se tornando um aluno dessa nova turma, além do acesso a todo o conteúdo da Escola de Formação Intelectual, você ainda vai ganhar esses presentes exclusivos. O curso completo, Política com Pavinato, esse curso é maravilhoso, ele tem acho que 30 módulos, esse curso é muito bom, eu não vi em nenhum lugar, então você vai ganhar inteiramente gratuito. Segundo presente, esse curso de política, sozinho, ele custa 300 conto, então você vai ganhar de presente esse curso. Segundo presente, filosofia prática para a vida. Presente 3, aula especial Pilares do Direito. Presente 4, manual de leitura do Pavivi. E, além desses presentes exclusivos, você ainda vai ter 2 bônus.
tá? Um bônus exclusivo para quem comprar hoje, dia 20/8, nessa terça, que é uma aula especial Compreendendo o Brasil, mas tem que comprar hoje. E o bônus exclusivo para os 100 primeiros alunos, que é a aula bônus Método do Debate e Persuasão. Então, chegou a hora, eu vou revelar o valor para você, mas pensa rápido. Se você fosse encontrar comigo pessoalmente, assistir uma aula, uma imersão, uma série de palestras, isso ia custar muito mais de R$3.000 por pessoa. O meu curso completo de política sozinho, de 30 módulos, é 300. Agora você vai aprender não só sobre a política, mas finanças, filosofia, direito, ou seja, um leque de temas em uma caminhada que vai durar 1 ano. Então, hoje, agora, para você que está comigo nessa aula magna, eu estou abrindo a oportunidade para que você faça parte da Escola de Formação Intelectual e seja meu aluno em condição diferenciada. O valor da mensalidade, tá, que você vai investir mensalmente nessa escola, que tem 1 ano de duração, é de R$ 49,90. Mensalidade de R$ 49,90. Repetindo, 12 mensais de R$ 49,90, onde eu adquiro no site pavinato.com.br. O link está no chat, está na minha bio do Instagram, está na descrição do vídeo, está nos grupos exclusivos de WhatsApp. E como eu lhe disse, para mim, tá? O meu propósito é a sua formação robusta, sólida, para que você construa a sua liberdade. Ok? Lembrando, pavinato.com.br, tem link em todo lugar. Mais um ponto que eu gosto de falar. Eu acredito tanto na eficácia e na realidade do conteúdo que a Escola de Formação Intelectual tem, que eu faço questão de colocar a pressão da sua escolha toda nas minhas costas. É isso mesmo, a pressão fica comigo, porque você tem 7 dias de garantia em todo esse conteúdo. Então, você entrou, você já vai vendo o curso de política, vai vendo essas aulas bônus, se for os 100 primeiros, se fizer a matrícula hoje, não gostei, tá? Você desiste, tá? Não deu certo pelo site, você entra em contato, alguém da equipe vai falar com você, prejuízo comigo você não vai ter. Então vai aparecer o link no nosso chat, na descrição desse vídeo, e somente você que quer investir no seu conhecimento vai apertar. Clicando nesse link, você vai ser direcionado para a página onde você vai poder se matricular na escolinha do Tio Pavivi, tá? A Escola de Formação Intelectual. Para você que chegou até aqui, e além de se tornar meu aluno, ainda quer um presente especial e a chance de ganhar meu livro autografado, segue a última chave. A última chave é liberdade. O link para resgatar esse presente e concorrer ao livro vai estar na descrição desse vídeo e também nos nossos grupos exclusivos de WhatsApp. Se você não quiser, acho que vai ter quem queira. Então, muito obrigado pela atenção, espero que tenham compreendido esta aula magna, fiquem todos com Deus. Vejo vocês amanhã no Faroeste Brasileira às 14 e, principal, vejo vocês na sala de aula da Escola de Formação Intelectual. Conto com vocês. Um beijo enorme, boa noite, fiquem com Deus. E todas as aulas dele, sem exceção, em todos os cursos, todos são, não adianta, sempre você tira um aprendizado. O assunto que ele está abordando, ele te deixa você refletindo e você vê realmente, verdade, eu pensava dessa forma. Não é bem assim. Eu entrei com uma visão, eu tenho outra visão. Eu entrei com uma visão bem diferente do que eu tenho hoje em dia. Eu vejo as coisas de outra forma. Ele consegue deixar você enxergar de outra forma. Ele te deixa pensativa, refletindo sobre o assunto abordado, que ele está explicando. Eu acho ele sensacional, maravilhoso. Eu pensava que direito não era área para mim, jamais. Eu aprender direito. Falei, Fátima, isso daí não é para você. A pessoa vai aprender muita coisa com ele. É uma coisa que a pessoa vai investir, vai querer... tá querendo investindo mais ainda, porque uma coisa que ninguém tira é conhecimento da gente.
A pessoa não vai se arrepender. Eu super recomendo todos os cursos dele, sem exceção. Eu posso te dizer que hoje sim eu me sinto uma pessoa melhor do que eu era. Eu enxergo as coisas totalmente diferente do que eu enxergava. Ele mudou muito a minha vida, tanto pessoal como particular, também profissional. Eu vi as coisas, eu não sabia, como o exemplo que eu te dei antes, eu não sabia, por exemplo, ouvir direito. E coisa que hoje em dia eu sei ouvir de boa. Tá bom, você fala, tá bom, você pode ser, mas eu acho que é dessa forma. Mas civilizadamente a gente debate, e é aquilo, como ele mesmo diz, o direito é um processo. E sem direito, sem ele, não há uma democracia. O que a gente vê na TV não é o que é realmente o que acontece no mundo. É uma grande mentira e eu não quero que meus filhos sejam literalmente contaminados por tudo aquilo que é passado. Então eu quero ter uma forma que eu possa ser plausível em filtrar as coisas para eles e ensinar para eles que tudo que está passando ali não acaba sendo verdade. Eu fico admirada com o conhecimento que ele tem. E são aulas que prendem a gente. São aulas que quem não é do direito consegue compreender quando ele vai falar de um tópico voltado para o direito. Os cursos do Pavinato são cursos que eles atendem tanto uma pessoa de nível intelectual mais elevado até um jovem de 15 anos. Eu estava aqui com meu neto de 12 anos, ele estava assistindo a palestra comigo. Mas para mim agregou no ponto de observar de forma mais profunda, com entendimento do conhecimento político desde o seu âmago, né? Desde o fundamento ali que ele comenta, né? Que na verdade o termo política, né? Ele é muito mais abrangente. É até admirável, assim, como pode ter um conhecimento tão grande, assim, ele consegue passar da forma dele, claro, e acho muito didático. E vai te trazer um conhecimento não para sua carreira profissional, pelo contrário, para a sua vida pessoal, para você poder ter argumentos numa conversa, para poder ter argumentos, ter uma opinião, uma decisão na sua vida. Para você saber o que você vai estar fazendo na sua vida diante da sua situação atual, para saber se posicionar quando chegar determinada hora, determinado momento. Eu acho muito interessante que ele tem muita bagagem, né? E com linguajar mais simples, eu não era um leitor assíduo, hoje estou tentando ser um leitor assíduo, então eu acho que todo mundo pode mudar. Ele vai lá atrás, e isso é muito bom, porque a gente precisa realmente conhecer a história, e ele vai contando essa história, a história da história, né? Então, assim, que tem vários conhecimentos, ele disponibiliza sobre diversos assuntos, não é algo só sobre oratória ou só sobre direito, ele abrange a todas as áreas, de certa forma, desde a arte até o direito em si, até a situação política do país. Vale a pena cada centavo que você investir no conhecimento. E neste conhecimento, esta qualidade, este nível, com essa competência, com essa pepita de ouro, tendo o palestrante, deve investir, fazer qualquer sacrifício, deixar de comprar o batom, deixe de comprar o lápis de sobrancelha e invista nesse curso do Pavinato. Ela vai preencher um espaço interior, ela vai ter um crescimento político, ela vai ter um crescimento de conhecimento que é impagável. É impagável o conhecimento que o Pavinato tem passado para nós.